Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos juntos nessa tarde para estar nos aproximando de Deus através da leitura da palavra, através da oração. E eu quero convidar você a estar comigo nesse instante em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de buscar, sem Deus, o teu santo nome, buscar a tua presença. Nos ajuda a transpor com as barreiras, com as dificuldades, esteja nos lavando, remindo, transformando, para que sejamos, ó Pai, fortalecidos no Senhor. Então, que a tua boa mão, sem Deus, o teu Santo Espírito, a tua sagrada presença esteja fazendo infinitamente mais o que nós temos pedido, pensado em nome de Jesus, ó Deus, esteja nos lavando, remindo, transformando, tomando, ó Pai, cada irmão, cada irmã nas tuas mãos, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, o pão de cada dia, Senhor, tudo necessário para as responsabilidades mensais. Assim nós te suplicamos, ó Pai, clamamos, ó Pai, encarecidamente. Toma também, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, passando, Senhor, por momentos difíceis, ó Pai. Assim venha o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, em te encontro, ó Pai, fazendo com que tenham, Senhor Deus, verdadeiramente a tua compaixão, as tuas mãos potentes sobre a vida deles, ó Pai. Venha com cura, Senhor Deus, venha com milagre, com teu sobrenatural. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar à leitura da palavra que está em 2 Reis, capítulo 5 e 6, também Salmos 127, 128, Lucas 16 e 17. A data de hoje é 23/10/2025. Amém? Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então quero contigo nós estarmos indo até 2 Reis, capítulo 5 e 6. Amém? 2 Reis 5 e 6. Vai dizer assim: e Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este um homem, herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que está, aleluia, a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti a carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e
tua carne será curada, ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia ele lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, disse ele: viva o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem a sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Lhes perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, lhes perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, viva o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 de seus servos, os quais levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou os 2 das suas mãos e o depositou na casa, e despediu daqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma parte nem a outra. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião de receberes prata e para tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Capítulo 6 de 2 Reis. Glórias a Deus. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão e tomaremos de lá cada um de nós viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires
com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de passares tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, do que um homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, e dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu lugar, para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram ao seu senhor. E não entraram mais tropas da Síria na terra de Israel. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos.
Mas dizendo-lhe eu no outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então estava Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos seus anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, quando vier o mensageiro, fecha-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir com vocês nos Salmos. Amém? Vamos buscar o Senhor em Salmos. Vamos salmodiar o Senhor e dizer ao Senhor que Ele é maravilhosíssimo. Amém? Glórias a Deus. O Deus de Israel, o Deus que tudo pode. Amém? Então vamos buscar ao Senhor no Salmo 127, 128. Amém? 127, 128, Salmo, nós vamos ler 127 e 128. Buscar ao Senhor, aleluia, com retidão de coração. Amém? Glórias a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado os homens que temem ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar também, nós vamos ao livro de Lucas. Vamos buscar ao Senhor no livro de Lucas, e eu quero te convidar para nós estarmos sendo abençoados aí pelo Senhor. 16 e 17 do livro de Lucas. 16 e 17 do livro de Lucas. Amém? Glórias a Deus. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação.
e assentando-te já escreve 50. Disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou, aleluia, louvou aquele senhor, o injusto mordomo, porque por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas, da injustiça, para que, quando vos faltem ou faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois, aleluia, não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. E dizia-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei dos profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair num tio da lei. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu seus olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chegando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, se ele disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco e serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Quero com vocês também ir no capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17 de Lucas, nós vamos também fazer menção da palavra do Senhor. Amém? E disse os discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele
por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os discípulos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga, antes prepare-me a ceia, e cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Bem-aventurado, aleluia, ou melhor dizendo, porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe é mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizertes tudo o que vos tenho mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ali ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo ele, ficaram, aleluia, limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os leprosos? E onde está os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E lhes disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse os discípulos, dias virão em que desejamos ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como um relâmpago ele aparece no Oriente e se põe no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem naquele grande dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, se vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa,
não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida, aleluia, glórias a Deus, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Deus, aleluia, Deus estarão juntas moendo, ou melhor dizendo, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Respondendo-se, disseram-lhe, onde são? E eles disse, onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão as águias, os abutres, né? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pela tua mensagem, pela tua mão poderosa, assim Deus, pelo teu socorro e fortaleza. Nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos fortalecer na tua presença. Perdão, nos ajuda a estar ultrapassando, Senhor Deus, os nossos limites, ó Pai, o nosso cansaço, que possamos servir ao Senhor, dia após dia, a cada momento, a cada segundo, a cada instante, em nome de Jesus. Fortalece os teus filhos e filhas para a honra e glória do Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Um abração para o pastor Carlos, um abração para nossa amada irmã Shirley Santos, que Deus esteja te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Um abração para o Chicão aí, Deus abençoe a todos, fica na paz.